Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 30 de outubro de 2025, quinta-feira. O que aconteceu após Pentecostes? A Igreja vive do hálito divino, do constante sopro do ressuscitado. Para se entender o que aconteceu após Pentecostes, é necessário compreender ao menos um elemento fundamental, mesmo que com poucas palavras, sobre a pessoa do Espírito Santo. Na passagem de João 20 e 22, constata que o Espírito é comunicado pelo Filho aos discípulos e que para recebê-lo é necessário estar muito próximo de Jesus, próximo ao ponto de sentir o seu respiro, ao ponto de receber o hálito do ressuscitado. Podemos então concluir que o Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo. A sua respiração, o sopro que sai de dentro de Jesus, entra nos discípulos, constituindo-se deste modo a vida, o respiro daqueles que creem em Jesus. Deste modo, o princípio que animou a vida terrena do Filho de Deus é também o princípio vital da Igreja. Os discípulos perceberam esta vida do ressuscitado imediatamente no dia de Pentecostes. O medo se transforma em vigor, a apatia em audácia, os complexos pessoais dos discípulos em parresia, ou seja, em liberdade interior e em confiança no anúncio da verdade de Cristo, Atos 2. Porém, é necessário notar que não se trata somente de uma mudança comportamental, mas sim essencial. A vida dos discípulos não será mais a mesma. Paulo expressa esse fato com uma fórmula sintética e eficaz. Vivo eu não, vive Cristo em mim. Gálatas 2:22. Há nos discípulos, a partir de então, um novo princípio de vida que não anula a biologia ou psique, mas as eleva, colocando o homem inteiro a serviço de Cristo. Como podemos constatar isso? Ao olharmos os discípulos, particularmente nos Atos dos Apóstolos, vemos que eles realizam aquilo que Cristo realizou, com o grande diferencial de que, enquanto Cristo realiza suas obras por própria potência, os discípulos o fazem em sua potência, em seu nome. Assim vemos que Cristo realizou curas, Marcos 2, e os discípulos também realizaram, Atos 3:6. Cristo operou a ressurreição e os discípulos fizeram o mesmo, Atos 20:10, por vezes imitando até mesmo alguns de seus gestos, Marcos 5:41, Atos 9:41. Como Cristo anunciou a palavra da salvação, assim também o fazem seus apóstolos. Como Jesus Cristo interpretou o Antigo Testamento à luz de sua vida, assim também os seus discípulos o interpretam à luz de Cristo. Lucas 24:27, Atos 8:35. Como Cristo morreu perdoando os que o matavam em atos de confiança ao Pai, Lucas 23:34, 46. Assim também Estevão, na hora da morte, se confia ao Senhor e perdoa os que atentam contra a sua vida. Atos 7:59 e 60. Enfim, poderíamos continuar relatando as formas com as quais a vida de Cristo se reproduziu na igreja primitiva, desde a oração até a perseguição. Porém, esses dados já deixam claro o quanto a igreja não vive de uma vida própria, mas sim da vida de Cristo, nas várias fases de seus mistérios. Nos enganaríamos, irmãos, se pensássemos que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes e que, pelo fato de já ter sido infundido na igreja, sua presença se tornou estática na igreja. Se assim o fosse, a igreja deixaria de existir. A igreja, vive do hálito divino, do constante sopro do ressuscitado. De fato, se analisássemos os sacramentos da igreja, veríamos que estes são frutos da intervenção do Espírito, cada vez que são ministrados. Ele é tão íntimo à igreja ao ponto de ser considerado como que a sua alma. Por meio desta imagem, podemos dizer que, como a alma é perfeição, princípio último e raiz fundamental de todas as realidades e as ações do organismo humano, assim também o Espírito sustenta, guia, santifica todos os componentes eclesiais, que lhes dá a força de agir, razão esta pela qual a vida de Cristo se realiza realmente em seu corpo, a igreja. Esta relação entre Cristo e Espírito na vida da igreja deve ser também sublinhada para a plena compreensão do mistério salvífico. Cristo é sempre o princípio originário superior do ser e do operar da igreja. Enquanto o Espírito é seu princípio interior de vida, todas as operações divinas na igreja, sacramentos, palavra, carismas,
dons e frutos são fruto de uma ação conjunta entre Cristo e o Espírito. Em outras palavras, são ações de Cristo, cabeça, o crucificado, ressuscitado, que sopra o Espírito como alma da igreja. Um outro aspecto que manifesta uma ação fundamental do Espírito Santo é a unidade da igreja. A unidade não é simplesmente intensiva, ou seja, um progressivo crescimento da comunhão dos que creem, introduzindo-os juntos na vida da Santíssima Trindade. Esta é também extensiva, ou seja, católica. A oração de Cristo em João 17, para que todos sejam um, é o desígnio do Pai que abraça em Cristo pelo Espírito todos os homens. Por isso, é ainda o Espírito Santo que move a igreja, sem descanso na missão e no diálogo com o mundo, para que todos entrem nesta mesma unidade salvífica. Se tivéssemos que dizer em poucas palavras, que o Espírito realizou em nós após Pentecostes e realiza, poderíamos simplesmente dizer: o Espírito realizou e continua a realizar a igreja. Ela é um ambiente onde a palavra de Cristo é transmitida, a salvação atualizada, os santos formados, a graça derramada, a fé plantada, a esperança renovada e o amor de Cristo derramado por meio deste mesmo Espírito, dia após dia, no coração dos que creem. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito